Fortalece minhas mãos pra lutar. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos, Pai. Eu quero cumprir Tua palavra. Quero cumprir Tua palavra com poder. Fortalece. Eu quero ser um vencedor. Oh, aleluia! Pra lutar. Quero cumprir Sua palavra com poder. Se 200 milhões vierem contra mim, nele estarei confiado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois há mais conosco do que com ele. Oh, fortalece minhas mãos. Fortalece minhas mãos, Pai. Esta é hora de interceder. Fortalece minhas mãos pra lutar. Você quer cumprir a palavra de Deus com poder? Você quer cumprir a palavra de Deus com poder? Fortalece minhas mãos. Está pedindo a Ele para que fortaleça as tuas mãos. Fortalece as mãos dessa igreja, Senhor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir Sua palavra com poder. Há muita terra para possuir e muitas promessas para se cumprir. Não deixe as lutas te desanimar. Devemos cumprir Sua vontade. Oh, fortalece, fortalece minhas mãos. Oh, glória a Deus. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos, Senhor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir Sua palavra com poder. A marca desta era é a perfeição. E não ter essa marca é pecado. O alfa deve se tornar o ômega. A palavra feita carne. Oh, aleluia! Fortalece minhas mãos. Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos. Oh, aleluia. Fortalece minhas mãos, Pai. Quero cumprir Sua palavra com poder. Os muros serão construídos em tempos difíceis. Tempo de esclarecedores. Nós estamos determinados.
mas estamos determinados, e essa casa de Deus devemos levantar. Oh, glória a Deus! Jerusalém fortalece. Oh, aleluia! Eu quero ser um vencedor. Fortalece minhas mãos. Quero cumprir sua palavra com poder. Fortalece-me, pois eu já sou um vencedor. Pois eu já sou um vencedor. Fortalece minhas mãos pra lutar. Quero cumprir sua palavra com poder. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, assim como esta oportunidade que nos é dada de termos que ter mais um culto virtual. Creio que deve estar a chegar em boas condições. E dizer que os irmãos que compõem aquela equipa, aquela comissão que se criou para a reabertura dos cultos, estão a trabalhar, e provável na próxima semana talvez poderemos ter por aqui a inspeção para poder ver se podemos ser dado autorização para termos que começar com os cultos. Se você ainda não colocou a sua mão, é só contactar os anciãos e fazer a sua parte. E talvez nunca é demais agradecer àqueles que estão a fazer sua parte e dizer que Deus abençoe a cada um de vocês que estão interessados em querer ver a continuação ou reabertura dos cultos. E queria também expressar aqui a minha gratidão, agradecer aos irmãos que apoiaram no enterro dos 2 bebês recém-nascidos da família Caetano. Como devem saber que foram nascidos com 6 meses e tiveram que ficar hospitalizados por alguns dias. Todavia chegaram a perder a vida, como se diz. Como foi dito, amados irmãos, que tudo contribui para o bem. O Senhor deu, o Senhor levou. É verdade que talvez muita coisa pode ser pensada, muita coisa pode ser dita, mas a verdade é de que não há nada que pode acontecer a um crente, a não ser que talvez Deus tenha permitido que isso aconteça. E eu estava a pensar porque fomos como hoje, no dia seguinte tivemos que voltar de novo, e chegando lá são precisamente quatro, digamos, túmulos ali no mesmo lugar, e muita coisa talvez acaba entrando e pensando, mas a verdade é de que nós, como pessoas, vivemos um mistério. Não conhecemos, digamos,
os porquê das coisas. Há coisas que acontecem que a gente ficamos sem nenhuma interpretação, ficamos sem saber os porquês de tudo isso que acontece, porque a verdade é de que não temos, assim como dizer, não temos programa. Deus é que tem programa para com cada vida. Ele é que sabe os porquês de tudo, aquele que programou tudo quando não havia ninguém nem sequer para opinar. Portanto, Deus sabe o que está a fazer e sabe os porquês das coisas. E realmente, quando a gente chegarmos do outro lado da eternidade, é quando teremos exatamente os porquês de tudo isso. Portanto, e eu estava pensando, sabendo que o sangue do Senhor Jesus Cristo cobre sobre as vidas das crianças. Quer com isso dizer que quando uma criança morre, ela vai diretamente sem precisar de nada, porque o sangue de Jesus Cristo cobre sobre os pecados, as crianças. Portanto, as crianças estão como que garantidas, mas quem não está garantido somos nós que ainda estamos, digamos, em vida. E eu comecei a pensar, quando vi aqueles 4 lugares, eu comecei a pensar em mim que realmente esses estão garantidos da eternidade, de que os pais se encontrarão com elas algum desses dias, com eles, quando o Senhor vier. E como eu dizia, esta vida é um mistério. Se eu estava a falar com alguém a respeito daquilo que aconteceu foi José aquele, quando seguiu os seus irmãos e os irmãos acabaram vendendo, mataram uma ovelha, aspergiram o sangue sobre aquela o seu capote e informaram ao pai que José havia sido devorado pelos animais. E aquilo deve ter quebrado o coração do pai, o coração de Jacó, até que tinha que ficar um tempinho de luto e tudo mais. Mas dizer a verdade é de que tudo aquilo aí se tratava de um mistério, em que, quando aquele mistério finalmente foi revelado, trouxe gozo e alegria no coração de Jacó. Quando finalmente descobriu que o seu filho era o número 1 no Egito, aquilo infundiu alegria no coração dele. Mas quando tudo aquilo estava a acontecer, realmente não tinha como lhe agradar, porque era um mistério. E faz-me lembrar quando o irmão Branham perdeu a sua amada filha, e do outro lado ela estava em vida, uma menina crescida, e esperamos que Deus possa guardar as almas dessas crianças e algum desses dias possamos se encontrar com elas. E vai ser bom. Deus sabe o que está a fazer e tudo está tic-tacando de acordo com os seus internos planos. Talvez é algo que talvez no meio de descrente nem dá para você se expressar dessa maneira, porque pode vir e ser mal compreendido. Mas quero acreditar que Deus vai consolar a família e tudo mais. Esta noite gostaríamos depois de termos terminado com a estatura do varão perfeito, uma mensagem que eu quero acreditar que
abençoou a todos nós. E realmente não descanse dia e noite até que aqueles materiais tenham sido manifestos na sua vida. Todas aquelas virtudes possam operar em você. E como acabei de me referir, queria precisamente falar sobre o sonho da irmã Shepard. E vou basear nesta mensagem nomes blasfemos que foi precisamente pregada no dia 29 de agosto de 62. Esta mensagem foi precisamente pregada depois da estatura do varão perfeito. E esta irmã aqui, a irmã Shepard, havia tido este sonho, parece que foi antes da pregação desta mensagem. E mais tarde, quando o profeta acabou falando a respeito desta mensagem, porque havia uma conexão. Portanto, para termos pelo menos alguma coisa, tratando-se de um sonho, eu vou ler aqui a respeito do sonho do rei Nabucodonosor. Estou a ler precisamente no livro de Daniel, 1 Daniel 1, a partir do versículo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e sitiou. Não é do nosso conhecimento de que acabou sitiando e acabou carregando alguns macebos, que incluía Daniel, seus irmãos, amigos, Shadraque, Mecheque, Abednego e tudo mais. No capítulo 2, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sonho. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores, os caldeus, para que declarasse ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teu servo, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o qual me tem escapado. Se me não fizer de saber o sonho e a sua interpretação, serei despedaçado e as vossas casas serão feitas um monturo. Só quando se apresentaram perante o rei, eles pediram para que o rei pudesse contar a respeito do sonho, para que talvez a partir dali, depois de ter sido contado, para ver o que podia se dizer. Mas o rei havia esquecido. Portanto, ele exigia que qualquer pessoa que quisesse interpretar o sonho devia ter a capacidade também de ver o sonho antes de ser contado. E acabou sendo um grande desafio que finalmente, como é do nosso conhecimento, Deus acabou revelando a Daniel, revelando o sonho e a sua interpretação. Portanto, é a mesma coisa que a gente vamos encarando aqui no sonho da irmã Shepard. Vi que talvez havia necessidade de dar essa introdução para nos ajudar, porque sempre quando alguém aproximasse o profeta com um sonho, antes da pessoa contar o sonho, o irmão Branham via aquele sonho na visão e contava e dizia ao irmão o que ele sonhou antes dele contar. E dava a interpretação.
Dando a interpretação, depois de ter visto o sonho sem que a pessoa tenha contado, aquilo dava uma garantia de que realmente a interpretação estava correta. É precisamente isso que vamos ter que ver aqui. Nesta mensagem, nomes blasfemos. Estou a começar precisamente na página 9, no primeiro parágrafo. E ele diz aqui, queria saber se a irmã Shepard está na igreja esta manhã. E eu a conheci a outra noite, e a primeira vez que vi essa mulher na realidade, e eu nem sabia quem era ela. Ela está? Suponho que não. Sim, a senhora se importa? Seria inconveniente se eu me referisse a seu sonho? O profeta está a procurar saber da irmã se ele podia referir ou falar a respeito do sonho dela. Irmã Shepard, a senhora não se importaria, não é? Muito bem, está bem. E antes de abordarmos isso, e ele diz, inclinemos a cabeça agora outra vez. E ele faz a oração, misericordioso Pai Celestial, a Ti damos louvor por toda a Tua bondade e misericórdia. E agora aquieta-nos, Senhor, para que estudemos a palavra do Deus vivo, conforme ela nos vem através da visão e é confirmada pelo Espírito Santo, apoiada pela Bíblia. Por isso rogamos que Tu nos dê entendimento, que saibamos o que fazer nesses últimos dias, ao vermos os poderes malignos pondo-se em torno de nós agora. A batalha final está a ponto de ser pelejada. Ajuda-nos, Senhor, como verdadeiros guerrilheiros fortes. Deixa-nos manter o escudo da fé levantado com a palavra de Deus, a espada, e avançar em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois de ter feito essa oração, ele diz as seguintes palavras. Agora, pensando em avançar uma batalha, como uma batalha de tropas em ordem, prontas para encontrar em ação uma verdadeira batalha para pelejar a peleja da fé. Sim, talvez teria que dar um pequeno comentário aqui. Como foi dito, o profeta falando numa dessas mensagens, ele diz que nós não estamos num piquenique, mas estamos precisamente numa batalha. E o crente deve estar ciente de que estamos numa batalha. A batalha jamais pelejada. A batalha verdadeiramente dita. Quando a gente pensamos sobre a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e as outras batalhas, e algumas batalhas ficamos como que com medo de que isso aqui foi terrível. E realmente tem sido terrível. Mas uma das maiores batalhas, ou a maior batalha, não é a batalha que se peleja por carne e sangue. É a batalha espiritual. Porque é no campo da batalha espiritual em que tudo é decidido. E nós sabemos que a primeira batalha que aconteceu foi precisamente uma batalha lá no céu, uma batalha espiritual. E nós, como crente, devemos saber que estamos numa batalha. Uma batalha constante.
uma batalha que não cessa dia e noite. O diabo sempre está aí ao pé de você, tentando introduzir em sua mente algo errado. E você deve estar pronto para dar o contrário daquele plano que o diabo tem para tentar fazer chegar. É aqui onde há a batalha de verdade. Vamos dizer que nesse, digamos, um país que vai talvez assaltar outro país ou invadir. Antes de entrar em ação, a primeira coisa que acontece é uma batalha espiritual na mente daquele rei antes de tomar decisão. E aquela batalha vai lhe pressionando até um momento em que ele vai aceitar que realmente dá para a gente irmos enfrentar aquele país. É porque espiritualmente ele já foi derrotado e aceitou aquela opinião. Portanto, tudo, vamos dizer, talvez tentando trazer aqui ao nosso alcance, digamos que, vamos dizer que é um jovem, uma jovem, há uma batalha constante que você vai encarando. Antes de entrar em uma determinada ação, você tem que aceitar ou tem que ser capturado nesta batalha espiritual. O diabo vai tentar introduzir algum pensamento errado. Vamos dizer que você está ali com colegas, não colega, e cada um tem o seu namorado. O diabo vai trazer aquilo aí que você é uma antiquada, uma atrasada, um atrasado, não sabe nada, veja este, veja aquele. E o diabo, esta guerra espiritual vai sendo travada na sua cabeça. E às vezes ninguém sabe que há uma guerra desta natureza em você. Até que você seja capturado. Quando você é capturado, é quando já as pessoas conseguem ver que, irmão fulano caiu, mas caiu. É verdade que as pessoas pensam que a pessoa caiu ali naquele dia, naturalmente, mas a primeira queda que essa pessoa teve foi a queda espiritual. Só a vitória também para aqueles que vencem as batalhas espirituais começa também na cabeça, começa também uma guerra espiritual. E é onde estamos. E ele fala aqui da última batalha, a batalha mais terrível, o diabo, os demônios, a tampa do inferno já foi retirada. E os demônios, legiões e legiões de demônios invadiram a terra. E esses demônios é que trazem essas coisas, invadem os jovens, invadem as pessoas idosas, invade os governantes, invade até os pastores, invade a todos. Mas você deve saber que você está na batalha. E a única coisa que você pode usar, o único armamento que lhe dará vitória, é somente a palavra de Deus. Deus, sabendo de antemão que o diabo ia enfrentar, atacar Adão e Eva, ele lhes deu a sua palavra. Era com aquela palavra que seriam capazes de vencer aquela batalha. É a palavra que deu Jesus a vitória quando deparou-se com Satanás no deserto. Ok, acho que essa introdução é suficiente. E ele diz, a irmã Shepard aqui e o irmão Shepard, que são amigos nossos, muito bondosos. Que introdução. E vocês sabem que o profeta não podia expressar-se desta maneira se a pessoa não fosse, os irmãos não fossem bondosos. O que seria da sua família, o que seria de você dar uma bela introdução destas a seu respeito? Nossos
muito bondosos e que vêm a este tabernáculo. É o que almejamos também, termos homens, mulheres, jovens que podem ter uma introdução desta natureza. Porque, dizer a verdade, irmão, estamos na mensagem. Isto aqui é a mensagem de Malaquias 4. Isto aqui não é denominação onde as pessoas vão e fazem o que fazem, comem o que comem, limpa a boca e volta e diz, e começa a cantar e começa a adorar a Deus como anjo e na segunda-feira vai viver como um demônio. Isto aqui é a mensagem. As nossas vidas têm que ser vidas como já vimos, ter a mesma natureza com a natureza de Deus. Como já vimos que Ele tomou o nosso lugar para que nós pudéssemos tomar o lugar dele, onde chegamos a um ponto de sermos considerados santos como o Santo Deus. Como já vimos, a Escritura nos recomendando que devemos ser santos como o nosso Pai Celestial é santo. E ele dá essa uma introdução. E ele diz aqui, são preciosos filhos de Deus. E esta irmã Shepard, quando eu estava pegando minha correspondência, do tipo que Bill pude responder, alguém só diz, envia-me tantos paninhos de oração e oro sobre eles. Ele simplesmente lhe responde. Mas quando é uma carta individual, e eu mesmo tenho que responder, vem você. Então peguei minha correspondência individual e assim eu estava lendo para cá, estava levando para casa, estava lendo aí, dizia, da irmã Shepard. E era um sonho que ela tinha tido faz alguns meses. E ela não conseguiu entendê-lo direitinho. Até 2 ou 3 domingos atrás, quando ensinei sobre estas 7 eras da igreja e os 7 frutos. Sim, e ele diz os 7 frutos no segundo Pedro, como isso se requer. Segundo Pedro 1, para acrescentar a nossa fé, está vendo? Essa irmã foi precisamente nas vésperas desses cultos que diríamos já tivemos. Estamos a falar das eras, estamos a falar do segundo Pedro, onde o profeta falou a respeito da estatura do varão perfeito. E ele continua a dizer, primeiro, quando a fundação é a fé. Segundo, acrescente virtude à sua fé, a sua virtude, ciência, a partir da ciência, temperança, e a partir da temperança, paciência. A paciência, piedade, e a partir da piedade, amor fraternal, bondade fraternal. E então o amor, sendo a pedra de coroa. 7 coisas dessas, 7 eras da igreja, está vendo? E 7 estrelas das eras da igreja. E tudo isso é misturado junto pelo Espírito Santo. Agora, é isso o que é necessário para tornar um servo de Cristo. É isso que é necessário para tornar um servo de Cristo. Para você se levantar até chegar a este ponto de ser servo de Cristo, tem que ter essas virtudes, essas pedras preciosas que acabamos de ver, acabamos de citar aqui a fé, virtude e ciência, continuando temperança, paciência, piedade e amor fraternal, depois o amor. Portanto, para você ser servo de Cristo, você tem que ter em primeiro lugar essas coisas. É aqui onde eu estava a dizer que qualquer um que apareça e diz que é servo de Cristo
é tomar essas coisas e comparar com a vida daquela pessoa. Se aquela pessoa não tem essas virtudes, certamente não é servo de Cristo. Continuemos. Cristo edifica a sua igreja e seteira da igreja. Sua noiva, uma pessoa, mulher, igreja, seteira da igreja constitui e formam a noiva. Alguns desta era, e alguns daquela era, e alguns daquela era, e todos juntos, dando-lhe forma como a de pirâmide. De tudo aquilo que nós já vimos. E ele disse, como Enoque, que construiu as pirâmides, o que queremos? Sim, eu queria talvez aproveitar aqui, deixar cair alguma coisa. Como Enoque que construiu as pirâmides, eu lembro uma vez, estávamos a falar, não sei se estávamos a falar ou foi uma leitura que pude fazer, quando alguém estava a tentar me informar, já não me lembro, mas estava a se falar precisamente de como se soube essas pirâmides que hoje ainda existem no Egito. Quando é para se subir por dentro ou no interior daquela pirâmide. Só dizem que antes de você começar a subir as escadas que eles colocavam dentro dessas pirâmides, em primeiro lugar, você tem que descer. Depois de você ter descido, é quando vai apanhar as escadas para você começar a subir. E quando ouvi isto, acabou me dando, digamos, um canal assim de revelação. Porque a verdade é de que o caminho para subir é descer primeiro. Se você quer subir, quer prosperar nas coisas de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é descer. É descer, humilhar-se. Faz-me lembrar aqui do apóstolo Paulo, que vinha com aquele cavalo dele, em cima daquele cavalo de orgulho, de sabedoria, aquele cavalo de um sabichão que queria mandar parar aquele movimento todo que falava a respeito de Jesus Cristo. Mas veja uma coisa, antes dele começar a subir para ser tipo de mensageiro ou apóstolo, a primeira coisa ele tinha que ser derrubado e cair. Quando ele caiu, é ali onde ele perdeu tudo que ele conhecia. Até chegou um ponto em que ele detestou tudo que ele tinha aprendido, detestou até os diplomas que ele havia alcançado de teologia e acabou lhe chamando de histérico. E quando ele foi derrubado e caiu, é quando começou a subir. E dizer o que, irmãos? A verdade é de que se você quer prosperar na mensagem, se você não quer ter problema na mensagem e com a mensagem, você tem que aprender a descer. Aprender, em primeiro lugar, descer do seu cavalo de orgulho. E ser guiado. Chegar a um ponto em que aquilo que você pensa ou pensava que eu tenho meu direito, tenho que responder desta maneira, tenho que agir desta maneira, eu creio que as coisas deviam ser feitas desta maneira, me provocaram desta maneira, portanto eu tenho que retalhar desta maneira.
você tem que descer desses cavalos todos e cair. E a partir daquele momento é quando você pode começar a subir para ser um cristão exemplar. Bendito seja o nome do Senhor. É o que se precisa se você espera prosperar na mensagem. A não ser que talvez só queira o nome de que está na mensagem, independentemente, e continuar a fazer as coisas da sua própria maneira. Mas, de dizer a verdade, você não poderá prosperar. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, foram dados um anjo para os guiar. E Deus, o profeta, diz que o pastor é o anjo da igreja. E eu lembro uma vez recomendando à congregação, dizendo que o pastor Neville foi ordenado para lhes levar até o arrebatamento. E é exatamente isso, um verdadeiro pastor foi ordenado por Deus para levar a igreja até o arrebatamento. Não é de se admirar que o profeta diz: consulte o seu pastor em tudo. Antes de você agir, antes de você fazer qualquer coisa que você queira fazer, consulte sempre o seu pastor, porque ele sempre vai lhe ajudar para que faça as coisas de acordo com a palavra de Deus. Estamos a falar aqui a respeito da pedra de coroa, em que a pedra vem e começa a guiar o crente. Não é uma pedra que talvez virá de alguma parte e depois vai descansar em cima da sua cabeça. Não é isso. É a pedra da revelação, é a pedra, precisamente, a palavra de Deus, a revelação de saber como é que você deve caminhar. E eu até poderia aqui aproveitar a procurar saber de cada um de vocês que me ouvem, tudo o que você está a fazer, as suas ações e tudo mais, são ações que você consultou o seu pastor? Está a agir segundo? E às vezes você pode lhe perguntar e ele vai lhe dar o que a inspiração talvez venha a ele. E pode ser uma inspiração supostamente para você, pode ser uma inspiração tola ou contrária àquilo que você acha. Mas deixa eu lhe garantir, se você fazer o que é dito a fazer, sempre dará certo. Você pode pensar que talvez não dará, mas dará certo. Desde que você tenha essa natureza obediente. Mas as pessoas não estão assim como preparadas para se humilhar. Tenho o meu direito, me fizeram isto, e eu também vou agir desta maneira para lhes mostrar que eu também existo. Eu também sou alguém. Você nunca vai resolver nada. Por que você não procura saber, perguntar ao seu pastor: pastor, há uma situação assim, como é que eu posso agir? E você vai ser instruído, sempre será instruído boamente, e você sempre terá êxito quando você tomar o que Deus ordenou para que seja a sua cabeça. É simplesmente um comentário que eu estava a tentar colocar a respeito aqui das pirâmides, que devia se descer antes de você subir. Não pode subir antes de você descer. Não pode germinar e ser uma planta antes que caia no chão e apodreça e que tenha raízes para se segurar antes de começar a subir. Qualquer semente que germina antes de cair no chão não vai a nenhum lado. Vamos dizer que é uma semente que talvez tenha um pouco de umidade, está no saco, começa a germinar. A ir aonde? Não vai a nenhum lado. Tem que cair primeiro no chão. Você tem que se humilhar primeiro até se igualar, humilhar-se até a poeira. E a partir dali é quando você pode se levantar. Mas é a coisa mais difícil para as pessoas
chegar a um ponto de se humilhar e consultar. Começa a ver isto, vem aquilo e aquilo mais, eu sou assim. Quando você quer ser um cristão, tem que aprender a invalidar o que você acha melhor, que isto aqui deve ser desta maneira, o que acha melhor, e tomar o que a Bíblia ou a palavra diz que isto aqui é melhor. Sim, porque há muitos caminhos que parecem bons caminhos para os homens, mas o fim é o fim da morte. Sim, continuando aqui. E ele diz como Enoque construiu as pirâmides, o que cremos. E a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. Se não colocaram, porque estavam a profetizar que quando Cristo, que é a pedra de coroa, seria rejeitado na primeira vinda dele. Mas nessa segunda vinda, a pirâmide já está a ser colocada, a pedra de coroa, porque ele já tem uma noiva que vai o receber em cada nação. E ele diz, tomamos isso agora, não como doutrina, mas para entender só para a igreja aqui, que e ele diz, Deus se faz perfeito em três. Ele se faz perfeito no Pai, Filho, Espírito Santo. Três ofícios de um Deus. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem? Perfeitas obras de graça. Ele se aperfeiçoa em três vindas. A primeira vez para redimir a sua noiva. Ele veio em primeiro lugar para derramar o seu sangue, redimindo a sua noiva. A segunda vez para receber a sua noiva no arrebatamento. A terceira vez no milênio com a sua noiva. Glória nas alturas. É tudo. E tudo é aperfeiçoado em três. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7. Completado. Já voltamos de novo. Agora, aperfeiçoado e completado. Sim, aperfeiçoado e completado. É aqui onde estávamos a falar a respeito da estatura do homem perfeito ou completado, um homem completo. Quando um homem se torna completo é porque já está perfeito. Quando se torna perfeito é porque já está completo. Não há nenhuma virtude que lhe falta. Oh, como às vezes as pessoas acabam de derrubar toda a sua casa. Ok. E o estranho foi que, estamos a falar da casa espiritual. O estranho foi que, não para começar a falar disso, mas só para mostrar-lhe o último servo. Eu queria que vocês vissem uma coisa aqui. E ele disse, o último servo, está a falar de um servo animal, que cacei e tinha 5 pontas de um lado e 3 do outro. Está vendo? Graça e perfeição. E vejam aqui como as coisas estavam como que contribuindo. Como as coisas estavam como que mobilizadas para vindicar. O irmão Branham acaba indo na sua caçada e acabou apanhando este animal chamado cervo. Eu quero acreditar que são aqueles animais que têm chifres assim, que depois têm ramos. E ele diz, o último cervo que eu cacei tinha 5 pontas de um lado e 3 do outro. Está vendo? Graça e perfeição. Está vendo como ele está colocando as coisas? Quando Deus está num determinado assunto, acaba mobilizar todo o ambiente para vindicar que ele está naquele assunto. Como vamos ver aqui o sonho desta irmã. E isto aqui ele já está a se enquadrar, já está a colocar, já está a nos preparar para compreendermos melhor o sonho
dessa irmã. E ele vai assim, sem nenhum programa, vai caçar e quando está lá a caçar, acaba apanhando um animal que tinha 5 pontas, 5 chifres do outro lado, e este lado também tinha 3. Está vendo? E ele diz graça e perfeição. Agora, naquele tempo em que ele estava no ambiente de trazer esta mensagem da estatura do varão completo ou perfeito. Agora, note isto que Cristo Deus escreveu 3 Bíblias. A primeira Bíblia estava no céu, chamada Zodiac. Agora, se você não conhece o livro de Jó, simplesmente esqueça isso. Porque é Jó quem explica isso. Como ele olhava para cima e dava nome àquelas coisas no céu. E note no Zodiac, com que começou. A primeira coisa no Zodiac é a Virgem. A última coisa no Zodiac é Leo, o leão. A primeira vinda de Cristo através de Virgem, a segunda vinda, Leo, o leão da tribo de Judá. E eu queria que talvez pudesse ainda dizer alguma coisa aqui. Veja aqui quando essas coisas foram predestinadas, pré-planeadas. Quando Deus estava criando os mundos, Ele já tinha tudo isso em vista. Ele já tinha tudo que foi criado. Estava a profetizar o que iria acontecer ao longo dos anos até que ele venha e assuma o poder, o comando. Sim, estava a falar com alguém, essa pessoa dizia que recentemente um desses governantes acabaram de dizer que vocês igreja, nós é que estamos a governar, Deus ainda não chegou o tempo dele para governar. Eu disse que tenho a certeza de que o governante não está assim muito equivocado, não é? Porque realmente os reinos ainda estão nas mãos do diabo. Os reinos ainda estão nas mãos dos homens. Mas está a vir um dia, está a vir uma rocha, e essa rocha já está na terra. É essa rocha que vai esmiuçar os reinos, e serão levados como para Gana, por um vento forte que lhes levará, que serão as guerras que vai terminar com os reinos desta terra. E Cristo vai estabelecer o seu reino que nunca passará, com um povo que também, meu Deus, amados irmãos, amadas irmãs, é onde deve repousar o nosso consolo. Como dizia o profeta, morrer ou viver é tudo a mesma coisa. Se o Senhor achar que é melhor você partir, por que não partir? Porque morrer é ganho, como já mostramos. Que Deus possa nos ajudar. Mas a verdade é de que Deus só pode lhe tirar quando Ele terminar com você. Se Ele termina com você, qual a necessidade de você continuar? Continuar a fazer o quê? Meu Deus, o que vai ser naquele dia? Comparado com as labutas e as enfermidades que nos apoquentam neste mundo, necessidades e lutas, pesares, alguma das coisas que quando você ouve, você fica logo desmoralizado, até fica doente. E muita coisa que esta vida nos proporciona que não nos faz nenhum bem. Mas lá na mansão do Salvador já não há mais tribulação, não, nenhum pesar, nenhuma dor que me... Naquele dia lá do outro lado, não haverá nada dessas coisas. Irmão, não permita que este mundo lhe arraste, este mundo. O que é mesmo bebida? O que é mesmo mexa? Eu lembro, ouvindo alguém dizia, eu não posso deixar de pôr mexa. O que é mexa?
Alguém pode ser atraído, não ir no céu por causa de mecha? Mecha, prostituição. Eu estava a pensar que as pessoas acabam pensando que o seu próprio corpo faz parte de uma mercadoria que pode se vender para ganhar pão através do seu corpo, o próprio corpo. Se vender como prostituta para ser dado dinheiro pelos homens. O seu corpo é um tabernáculo que deve habitar o Espírito Santo. Deus tem um cômodo especial dentro do seu coração em que você deve o permitir para entrar. E sempre que a palavra de Deus está sendo pregada, é Deus que está batendo a porta para que você lhe abra, para que ele entre e fique dentro da sua alma. Mas se ele continua batendo e você não abre para ele, algum desses dias não vai bater mais. E quando você sair desta vida, vai precisar que ele também lhe abra as portas do reino. Se você não lhe abre aqui na terra o seu coração para ele entrar, ele também chegar-se a vez dele de não lhe abrir. É quando você vai transpirar e começar a afundar nas regiões dos perdidos. Acorde quando ainda é cedo e abra o seu coração. Deixa cair o seu orgulho, a sua sabedoria, a sua maneira de fazer as coisas, toda essa conglomeração que ainda, essa atmosfera que lhe impede para que a palavra tenha um curso normal. Não há nada, não pode chamar isso de Deus desde que não vai de acordo com as Escrituras, não é Deus. Meu Deus, creio que estamos juntos. Deus, quando estava a criar o mundo, já tinha em vista tudo o que está a acontecer. Veja, antes dele criar a terra, quando estava a criar o zodíaco, ele colocou essas estrelas e cada estrela tinha o seu nome. Tem essa estrela, leão, que é o leão da tribo de Judá quando Jesus vier para reinar como rei. E ele colocou essa estrela virgem, Vigo, que representa a virgem, como ele sabia que viria na terra através de uma virgem. Ele é que fez plano. E a gente vemos as coisas acontecerem e não conhecemos o plano que Deus traçou. Está a ver? É aqui onde eu estava a dizer que nós não temos plano. Deus tem plano. Havemos de compreender as coisas do outro lado. Meu Deus. Então Enoque completou em seu dia, ou lá naquele dia, a pirâmide. Claro, não temos tempo para apresentar uma base e mostrar como que aquela pirâmide era levantada por compartimento e assim por diante. Isso fala direito ao tempo do fim agora. Então na câmara do rei, aleluia! Então, na Câmara do Rei agora pelas medidas. Quando você ia ter com o rei, você subia as escadas até atingir onde o rei se encontrava. E havia alguém que levava as pessoas para ir se encontrar com o rei. Graças a Deus. Você não ia diretamente sozinho para se encontrar com o rei. Na Câmara do Rei. Eu lembro uma vez estudando essas coisas. Então, na Câmara do Rei, agora pelas medidas. Mas a pedra angular nunca foi posta sobre a pirâmide. E essa se encontra perfeita arquiteturalmente. Ou construção de pedra, a ponto de até uma pequena lâmina fina de barbear, e não sabem como chegaram a construir. Não entende, poderia uma lâmina de barbear correr ao longo dos lados onde aquela argamassa deveria estar.
E nem a argamassa nisso está construída justamente perfeita. Então, assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. Não há argamassa no meio. Está-se a falar, sim. Não há argamassa no meio, não há nada no meio. E apenas Deus e a pessoa. Deus, Cristo e a pessoa. Agora, mas a pedra angular nunca a encontraram. Sabe a pedra de Scone que eles têm na Inglaterra para ordenar os reis ou para os coroar e assim por diante? Para a pedra angular? Para a pedra angular melhor. Nota de $1 americano. E você haverá na nota de $1 americano, no lado, o lado esquerdo, está o selo americano. Uma águia com as lanças na mão. Agora, amados irmãos, essas coisas talvez alguém poderia dizer, mas pastor, qual é a necessidade? Será que pastor já não tem outra coisa a falar? Está simplesmente repetindo as mesmas coisas. Mas eu queria que você notasse como essas coisas são feitas, como o mundo é constituído. O irmão Branham nos levou até Zodíaco e nos mostrou como que as coisas estão feitas. Deus, sabendo de antemão, antes mesmo que ele viesse, através de uma virgem, já havia uma estrela lá. Antes mesmo de vir aqui na terra, como leão, já havia uma estrela que representava ou que representa a sua segunda vinda. Agora, o irmão Branham, antes mesmo de ser nascido, antes de vir, essas coisas já estavam também na América, profetizando exatamente a respeito do seu grande ministério que Deus estabeleceria, começaria lá na América. E o lugar exato onde a coroa poderia descer. E ele diz, esse é chamado de selo dos Estados Unidos. Mas no lado seguinte está a pirâmide. E acima dela um grande olho. Está a ver? E aqui embaixo diz o grande selo. Por que seria o grande selo nesta nação? Por que seria o grande selo na América? Porque é exatamente onde Deus mostrou, terminou com um dos grandes trabalhos que devia se fazer para redimir a humanidade. Esta mensagem saiu precisamente lá. Porque seria o grande selo nesta nação, até mesmo acima do selo da nossa nação. Está vendo? Não importa o que se chegue a fazer, Deus faz isso, fala da mesma forma, está vendo? Ele faz o pecador falar disso, ele faz as nações falarem disso, tudo tem que falar dele. Você queira querer ou não, está ali mesmo. Está vendo? Está vendo onde essas coisas todas começaram? Já temos essas empresas todas que hoje em dia podem controlar, quase controlar tudo que acontece no mundo. E você vai na América, onde você vai apanhar um desses símbolos mais importantes, que é uma águia, que vigia, que vai lá em cima, começa a vigiar tudo que está acontecendo aqui na Terra. E já temos esses aparelhos que podem ser enviados lá no céu e começam a vigiar tudo que está acontecendo aqui na Terra. E tudo isso está nos predizendo exatamente de um Deus verdadeiro que conhece tudo e todos. Meu Deus. Agora, às vezes gravam estas coisas. E isso sai no meio dos irmãos em igreja, de outras igrejas. E quando assim fazem, então os irmãos ficam com a impressão errada que eu estou dizendo algo sobre os irmãos. Mas não estou. Se você puder, então somente ouvir e entender. Está vendo? Não estou falando contra nenhum irmão, pois isso não é conveniente aos irmãos falarem um contra o outro. Deveríamos falar um pelo outro. Amém. Não um contra o outro,
mas falar um pelo outro, a favor do outro, que é precisamente o amor fraternal. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. Mas quando falo, às vezes, de certa organização como presbiteriana, metodista ou assim por diante, dizem, está vendo? Ele é contra contra ela. Não sou contra o irmão aí dentro, ou a irmã aí dentro. É o sistema que separa os irmãos que falam contra. Os filhos que falam contra. Os filhos de Deus são uma família e não diversos grupos. E alguns dizem, não terei nada a ver com isso. Por isso, é presbiteriano, ou sou metodista. Está vendo? Agora, isso não é, veja, o sistema dessa organização que rompe essa união fraternal. Está vendo? Agora, e ele diz, como eu já disse, se você estiver descendo ao rio num barco velho, rústico de aparência, e fosse tentar passar pela queda de água, e eu sei que isso não vai dar certo, pois então não é que eu esteja gritando ou repreendendo você. Estou tentando fazer que você saia desse barco. Veja, porque é o barco que vai rebentar e você será deixado só boiando na água. Por isso, não é o irmão no barco, mas estou advertindo o irmão para mostrar-lhe o que está para acontecer. É o que tentamos fazer, não é? E as pessoas, às vezes, quando a gente tentamos ajudar as pessoas para poderem sair a deixar os seus cavalos de orgulho, deixar os seus cavalos de cobiça, deixar os seus cavalos de um sabichão, nós estamos contra o irmão, estamos contra o cavalo em que o irmão está montado. E o objetivo é para tentar ajudar o irmão para descer naquele cavalo, porque não vai dar certo. Muita coisa que supostamente parece ser Deus, mas se você não se enquadra aquilo com o que é ensinado, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Porque realmente, um servo de Deus, já vimos, tem toda a paciência que o mundo não pode esgotar. É paciente com seu marido, paciente com a sua mulher, paciente com a sua família, paciente com Deus, paciente com os irmãos. Mas se você se torna tão impaciente com todo mundo, tenha muito cuidado, irmão. Algum desses dias o seu barco vai afundar. É tempo de você ter a certeza de que cada furo foi fechado. E ele diz, meu propósito na vida é tentar unir e não dividir uma organização, mas que deixe suas ideias, sejam irmãos de cada cristão que nasceu de novo. Essa é a intenção. É aí onde tenho me colocado. Já tem 1 hora de tempo ainda. Em quantos minutos? Pois agora, se os irmãos notarem, e muitos dos nossos irmãos, até no meio do evangelho completo, eles não compreendem que os batistas, metodistas, os luteranos e esses têm chance. Mas agora, eles podem estar certos, mas não concordo com isso. Creio que a era aqui, na era luterana, e esta era aqui que foi chamada, creio eu, que era de Sardes. E então a era de Filadélfia para os metodistas. Então, pentecostal, a era de Laodiceia. Creio que estas são eras. E Deus, em cada uma dessas eras, pegou um povo eleito. E isso, como Hebreus 11 diz, que esses senos não são perfeitos. Está vendo? Mas agora, a igreja veio disto.
vindo em minoria o tempo todo até entrarem na era pentecostal. Agora, o motivo de eu estar dizendo isso é para que você faça ideia do que a irmã sonhou. Como eu dizia, que estamos a falar a respeito do sonho da irmã Shepard. Só tudo isso que já foi mencionado aqui para o profeta é para que a gente entendamos bem o sonho que a irmã teve. Meu Deus, falando ou pensando a respeito de sonho, é um assunto. Qualquer sonho que apareça, se é um sonho de Deus, tem que se enquadrar com a palavra de Deus. E muitas das vezes há pessoas que creem seus sonhos até ultrapassar a palavra de Deus. E há pessoas que ficam tão denominadas no sonho de tal modo que tudo que aparece, parece, e ele toma aquilo aí como se fosse verdade. Eu estava a ouvir um outro patriarca recentemente me falando de coisas incríveis, coisas difíceis de se entender. E as pessoas pensam que Deus é a gente que sabe, não é? Mas a verdade é de que há sonhos espirituais e há sonhos também carnais. Há sonhos que talvez você viu o que viu e a sua mente acabou gravando e você vai dormir e aquilo lhe aparece. E há também sonho de que comeu muito e começa já a rebolar porque comeu muito e acaba tendo alguns sonhos. Mas a verdade é de que existem sonhos espirituais. E aqui estamos a falar de um sonho espiritual. Agora, o motivo de eu estar dizendo isto é para que você faça ideia do que a irmã sonhou. E o sonho dela certamente é uma comparação do que tenho ensinado. Que bom. Note agora aqui, todas essas coisas que segundo Pedro, no versículo 6 e 7, dizem a você trazida pela sua fé. Isso é primeiro. Agora, digam que as pessoas afirmam ter essas virtudes sem mesmo terem nascido de novo. E creio que fiz uma observação grosseira e disse que é como um pássaro preto tentando pôr penas de pavão em si mesmo para tornar-se pavão. Ele não conseguiria fazê-lo. Tem de ser penas natural que cresce dele, o interior dele tem de empurar aquela pena para fora. Amém. Não deve ser uma pena atachada. Uma pena atachada, talvez tentarem colocar isso. Uma pena atachada quando, vamos dizer que você leva um certo passarinho, vai tirar todas as suas penas, tira esta pena, tira aquela pena e vai levar uma certa espécie de penas, vai procurar colar tudo e você começa a colar aquelas penas com colar tudo. É verdade que talvez por um tempinho pode parecer, num momento de quietude, pode parecer que é uma pomba, é um passarinho macio. Quando há paz, pode parecer como que um passarinho macio. Quando há paz, pode parecer que aquele irmão é um bom irmão, é uma boa irmã, porque há paz. E aquelas penas talvez vão se apegar porque ainda não começou a soprar. Mas deixa que sopre uma vez. Aquele passarinho vai perder todas aquelas asas, aquelas
penas que foram coladas, colocadas, taxadas nele, quando soprar fortemente, aquelas penas vão começar a lhe deixar. É o que acontece. Sim, é verdade que alguém pode pensar que eu tenho fé, eu tenho virtude, tenho ciência, tenho essas coisas todas, operam em mim. Tá bem, irmão, irmã. Mas permita, deixe que uma situação se levante. Quando levantar uma situação é quando vamos ver aquelas supostas virtudes que você dizia que tem, vão começar a desintegrar-se, voar como um passarinho atachado algumas penas que não faz parte da sua vida. Oh, meu Deus, vamos dizer que alguém pode, vamos tomar talvez esses, estávamos a falar a respeito da astúcia desses homens, tais como os padres, já bem astutos, afiados, e uma astúcia mesmo como de uma serpente. Você só vê que você não ouve nenhum barulho, que está a vir serpente lá. E você vê essa serpente enquanto que já está aqui nas pernas das pessoas. Vê de uma maneira astuta, quieta. Mas quando levantar uma situação, vamos dizer que você é colocado num teste para ver se realmente você tem paciência. Levanta uma situação medonha, uma situação que as pessoas não lhe compreenderam, as pessoas querem lhe marfanhar. Será que essa virtude vai continuar a se manifestar de paciência, ou essa virtude vai voar como uma pena atachada? Se essa virtude era simplesmente uma pena atachada, que não saiu diretamente do seu coração, quando soprar, vai se desintegrar. Eu lembro uma vez, num desses livros, no tempo colonial, parece que aquilo aí havia uma história parece que aquilo aí, o porco e o milhafre. E o porco acabou tentando colocar algumas penas para ver se podia fazer aquele gesto do milhafre. Só arrancaram com o milhafre. Quando chegou lá, as penas desintegraram porque não estavam a sair diretamente do interior. E aqui onde jaz a maioria dessa gente que cai, a maioria desses jovens que caem, é porque o cristianismo que ele vivia não saía de dentro, saía de fora. E qualquer coisa que amadurece, começa a amadurecer de fora, aquilo aí não é amadurecer, é apodrecer. Se uma manga basta começar a amadurecer por fora, está a apodrecer. Mas se começa a se amadurecer por dentro, é um amadurecimento próprio. A pessoa começa já a pôr uma gravata aí, gravatinha, saias compridas ali, parece, mas dentro ainda jazem ossos podres. É túmulo bem acaiado. Está a ver? E ele diz, tem de ser pena natural que cresce dele. O interior dele tem que empurrar aquela pena para fora. E sempre foi acusado de ser rigoroso com nossas irmãs, quando a usar cabelo curto, manucure no rosto todo e coisas mais. Sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs. Não é que eu tenha alguma coisa contra isso. Não digo que tal mulher não seja boa mulher, que ela seja uma mulher de rua ou algo assim. Não é essa a minha atitude. Mas é isto, quando ela põe tanta artificialidade por fora, mostra que ela tem muita artificialidade por dentro. Veja,
onde deveria estar cheio de Cristo, porque o lado de fora sempre expressa o que está do lado de dentro. Por seus frutos se os conhece. Você está vendo? E onde Cristo deve estar é aí dentro. E zelar pelo Deus e zelar por outras coisas em vez de tanta pompa artificial. E você sabe, para pedras verdes e não com aparência humana e todo esse tipo de coisa. E eu simplesmente não aceito isso. E eu creio que a Bíblia também não. Por isso, eu gosto de ser justamente o que somos. Toda essa artificialidade é pintar cara, pintar unha, pintar cabelo para ser e ter uma outra cor que não é a sua cor natural. Todas essas mechas e tudo mais. E ele diz, eu gosto de ser justamente o que somos. Note agora, se ela não tiver unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, se ela não tiver dentes e precisa deles, não tiver braço e precisa de um, não tiver cabelo e precisa dele, se você não tiver essas coisas, é diferente. Mas quando você arranca seus verdadeiros dentes bons, porque simplesmente não são claros como deveria ser, então você agiu errado. Se você tem cabelo ruivo e quer preto, e você vai aqui o pinta de preto, só porque você agiu errado. Sim, acho que sim. Mas a coisa principal, não há escritura para isso. Só quando acorta o cabelo há escritura para isso. Tem bastante disso. De maneira que queremos altamente assegurar e que isso é certo. Está vendo uma coisa aqui? Vamos dizer que, como ele já explicou, e você vai pintar o seu cabelo diferentemente da sua cor natural. Agora, nossa irmã, ao sonhar, ela sonhou que, bem, primeiro ela estava transtornada. De que adianta continuar e tentar com dificuldade caminhar na vida se Deus requer que recebemos o Espírito Santo e não o temos? Sim, é realmente uma preocupação, digamos, e notável, boa. Porque há pessoas que só vêm na igreja, ouviu o culto e tudo mais, já acabou, é aquela que vai para casa. Não há nenhum esforço, não há nenhuma preocupação, não há fome, não há sede. Porque Deus só pode te dar quando você tiver sede de uma determinada coisa. Se você tiver sede e desejo que o Espírito Santo lhe batize, e você está preocupado, está a orar, está a pedir a Deus, Ele vai lhe encher. Mas se você está satisfeito em viver sem o Espírito Santo, como é que Deus poderá lhe dar o Espírito Santo se você nem está sequer interessado nele? Meu Deus. Agora, acho que talvez esteja gravando isso, mas se grava é só para a igreja, está vendo? Agora, se algum irmão pegar isso e você ouvir minha voz, irmão, sobre isso, lembre-se, estou apenas ensinando a minha igreja. Você sempre diante da sua congregação. Examine as fitas. E se não quiser que sua congregação ouça, não deixe ouvi-las. Mas eu só estou tentando dizer a este pequeno grupo aqui que eu e o irmão Neville e eu apenas pelo Espírito Santo estamos tentando pastorear e para ensiná-lo. Agora, tem alguma dessas coisas que você talvez discorda muitíssimo dela. Assim que se houver, é justamente como eu sempre disse, com respeito a comer frango frito. Quando você encontrar o osso, você não joga o frango fora. Você simplesmente joga o osso fora. De modo que sempre faça isso. Se estiver comendo torta de cereja e encontrar uma semente, você não jogaria a torta fora. Simplesmente jogaria a semente fora.
Por isso que faça a mesma coisa ao escutar isso. Sim. Agora, eu creio que o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. Creio que o batismo é ensinado e simplesmente dizem o batismo. Mas então, como se diria automóvel? Mas agora, tenho vários mecânicos nesta igreja e eu não sei nada a esse respeito. Por isso, se eu errar, irmãos, lembre-se que não sou mecânico. E ele começa já a falar a respeito da composição, digamos, da composição de um carro. E ele toma isto, toma aquilo. Tenho que terminar, o meu tempo já não permite. Mas talvez gostaria de terminar, dizer as seguintes palavras. Como ainda vamos ver lá um pouco para frente, essas virtudes que nós acabamos de aprender aqui, existe a sua parte natural e a sua parte espiritual. A sua parte natural é aquela parte em que, quando você for espezinhado, tentado, pressionado, as virtudes acabam não lhe ser úteis, acabam voando, e você vai agir neciamente para depois dizer, aliás, eu não deveria ter respondido daquela maneira. Porque as virtudes que você está a usar são virtudes naturais atachadas. Sendo naturais atachadas, quando levantar uma situação, são sopradas. Quando levantar um ciclone de tentação, aquelas virtudes não vão lhe ajudar porque são sopradas. Mas nós queremos, ainda vamos mostrar na sexta-feira, querendo o Senhor, nós queremos algo que sai diretamente no nosso interior, que faz parte de nós, como estávamos a mostrar. Se essas virtudes não saem diretamente dentro da sua alma, a verdade é que você fará como aquele porco, dizem que quando estavam lá com milhafre, os ventos se levantaram e o porco acabou perdendo aquelas penas. Acabou se precipitando até bater no chão com aquele focinho, e dizem que onde saiu aquele focinho. E, irmãos, se essas coisas não estão a sair dentro do seu coração, algum dia você vai se embater e haverá um sinal que os irmãos nunca vão esquecer, que aquele irmão que fez isso, aquele irmão que fez isso, porque você se baseou o seu cristianismo naquilo que você podia fazer como pessoa. Essas coisas têm que ser parte de nós. Sim, já tivemos pessoas aqui, algumas meninas que vieram, que ficaram aqui conosco por um bom tempinho. Sabiam que não pode se pôr mecha porque pregávamos aqui, mas elas não punham mecha porque era simplesmente algo que eles ouviram que não deve se fazer, mas quando saíram daqui foram pôr. O que aconteceu? A coisa não estava a sair diretamente do coração. É o que aconteceu com a mulher de Lote. Ela estava saindo, mas o seu coração não estava a sair com ele. O coração ainda estava lá atrás. E ele acabou olhando para trás. Se o seu coração ainda está no mundo, ainda quer agir da sua própria maneira, quer resolver os seus problemas da sua própria maneira, ainda quer beber, fumar, prostituir, mastigar tabaco, fumar suruma, pôr calções, pôr saias curtas, não obediente, não uma pessoa macia, e essas coisas todas ainda estão em você. Algum desses dias, irmão, você vai se tornar uma cidade que as pessoas passarão a menear suas cabeças aqui.
É este aquele irmão que terminou desta maneira? Permita que esta mensagem faça parte de você. Que ache um espaço no seu coração e tenha uma natureza que pode ser guiada. Não faça as coisas da sua própria maneira. Está a se despir, está a sujar esta mensagem. As pessoas vão pensar que a sua maneira de fazer é a maneira de todos os crentes da mensagem. Começa já a pensar que, dizem que é verdade, mas há um senhor assim que vai naquela igreja, ele fez isso, fez aquilo, e acaba sujando esta mensagem que foi trazida com grande esforço. Você não gostaria de dizer, Senhor, me ajuda, que essas coisas sejam parte de mim. Não seja simplesmente atachada ou colada por colar tudo, mas seja parte da minha vida. Ó Pai Celestial, aquele que quando criou os animais, colocou uma certa natureza em cada animal. O boi costuma agir segundo a sua natureza, segundo a natureza que Deus colocou nele. O cabrito, a ovelha, o porco, eles agem segundo a natureza que Deus colocou neles. Senhor, estamos aqui, Pai, sabendo que por causa de pecado viemos neste mundo ostentando naturezas esquisitas. Quando coisas se levantam, Pai, às vezes tentamos resolver da nossa maneira como talvez fomos ensinados nas escolas. Mas, Senhor, se Tu nos trouxeste nesta mensagem onde devemos ser guiados pela palavra. Houve um momento em que tentamos nos guiar e tentamos fazer as coisas fora da palavra. Perdoa-nos, ó Pai. Permita que aquele sangue que nunca perderá o seu poder possa limpar e purificar a cada um. Queremos que essas coisas, Pai Santo, não sejam simplesmente atachadas e coladas pelo colar tudo, mas queremos que essas coisas possam ser parte de nós. Quando estivermos a ser tentado e provocado, e marfanhado, pego de qualquer maneira, sempre tenhamos uma certa virtude para se firmar a nosso favor. E se a coisa está dentro de nós, só poderá sobressair e encarar aquela tentação. Ajuda, Senhor, a igreja, Pai Santo, para que, de uma ou de outra maneira, aquelas pessoas que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo, não possam perder esta revelação, de saber que as coisas têm que estar dentro de você, não atachadas, não fabricadas, não colocar o pescoço do lado como um padre ou uma irmã, mas que essas coisas estejam em nós, seja parte da nossa vida, parte integral do nosso cristianismo. Ajudaria-nos, Senhor, nesta caminhada, como acabamos de ver aqui, que estamos numa batalha. Ajuda-nos a estarmos preparados para cada batalha, que essas virtudes possam nos dar graça de vencer cada batalha. Senhor, seja com cada um de nós. Nos encomendamos nas Tuas mãos, que as Tuas beneficências continuem com a igreja, até aquele dia, Senhor, em que virá para nos tirar deste lado. Senhor, ajuda-nos. Prove, Senhor, a cada um necessitado. Dê graça a cada um, Senhor. Fortifique-nos, ó Pai, para lutarmos. As nossas almas estarem prontas para guerrear até aquele dia que vai nos tirar desta terra. Obrigado por tudo, nos encomendamos nas Tuas mãos, Senhor, com o Teu povo em todo lado, e lhes dê o desejo do seu coração. Te peço, Pai, por essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Amém.
Amém.